Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 1º de abril de 2019, nós estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a obra Revista Espírita do ano de 1859, do mês de junho. E nós estamos aqui estudando a resposta de Allan Kardec relacionada à intervenção da ciência no Espiritismo. E a pergunta era justamente assim: vocês não devemos realmente buscar os cientistas, esclarecer, para que eles possam entender o Espiritismo e divulgar, né? Mais ou menos isso. E Kardec está aqui refutando. Ainda há pouco terminamos o estudo do Consolador, onde fizeram essa pergunta a Emmanuel, e ele deixa bem claro que a função do Espiritismo é esclarecer quem busca o Espiritismo. Aí os espíritas estão ali para esclarecer, mas não ficar catando pessoas na rua ou buscando os intelectuais para tentar impor o espiritismo a eles, em hipótese alguma. Aguarde o outro sentir sede para você poder oferecer água. Essa é a função do espiritismo. Bora lá, então vamos ver aqui a resposta de Kardec. Será lido pela nossa irmã Carla, comentado também. Vamos lá. Perguntam os adversários por que motivo os espíritos, que se deveriam empenhar em fazer prosélitos, convertidos, não se prestam melhor ao trabalho de convencer certas criaturas cuja opinião teria grande influência. Acrescentam que os acusamos de falta de fé e a isto respondem, e com razão, que não podem acreditar por antecipação. Olha só, porque o proselitismo é você estar conquistando adeptos, né? E conquistando a ser proselitismo. Mas fazer proselitismo, você vai chamando pessoas, chamando você quer quantidade. O espiritismo nunca se preocupou com isso, em hipótese alguma. Não é essa a função do espiritismo. Boa fé quer dizer retidão, pureza de intenções e sinceridade, tá? É um erro pensar que a fé seja necessária, mas a boa fé é outra coisa. Há céticos que negam até a evidência, e os próprios milagres não os convenceriam. Há mesmo os que ficariam muito aborrecidos de serem forçados a crer, pois o seu amor próprio sofreria ao reconhecerem que se enganaram. O que responder a certas pessoas que em toda parte não enxergam senão charlatanismo e ilusão? Nada. É preciso deixá-las em paz para que digam, enquanto queiram, que nada viram e até mesmo que nada lhes podemos fazer ver. A par desses céticos endurecidos, há os que querem ver a seu modo, aqueles que, formada uma opinião, a ela tudo querem submeter por não compreenderem a existência de fenômenos que não lhes obedecem à vontade, ou não sabem ou não querem dobrar-se às condições necessárias. Se os espíritos não demonstram tanto zelo em conquistá-los por meio de prodígios, é porque no momento, pelo menos aparentemente, pouco interesse têm em convencer certas pessoas cuja importância não medem como elas próprias o fazem. Precisamos convir que é pouco lisonjeiro, mas não desgovernamos a opinião. Os espíritos têm uma maneira de julgar as coisas que nem sempre é a nossa. Veem, pensam e agem de acordo com outros elementos. Enquanto nossa vista é circunscrita pela matéria, limitada pelo estreito círculo em meio ao qual nos achamos, eles tudo abarcam. O tempo, que nos parece tão longo, para eles é um instante, e a distância nada mais que um passo. Certos detalhes que nos parecem de extrema importância, a seus olhos não passam de infantilidades, ao passo que julgam essenciais certas coisas cujo alcance não apreendemos. Para compreendê-los, é preciso nos elevemos pelo pensamento acima do nosso horizonte material e moral e nos coloquemos sob o seu ponto de vista. Não lhes compete descer até nós. Nós é que devemos subir até eles, conduzidos pelo estudo e pela observação. Os espíritos Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante. Não lhes compete descer até nós. Nós é que devemos subir até eles,
conduzidos pelo estudo e pela observação. Por exemplo, é muito comum nós observarmos pessoas... Nós temos aquela série Fonte Viva de Emmanuel, né? Não tem aquela série Fonte Viva? E é notório nós percebermos irmãos fazendo aquela leitura como um ritual, mas que não compreende o que está lá, sabe? Não compreende. Essas mensagens de Emmanuel, e aquilo, aí o pessoal diz assim, aí pega um livrinho simplório, intitulado de Espírita, com linguajar simplório, chulo, falando daquela fofoquinha dentro de centro espírita, aí a gente acha o máximo. Quem que não sabe as fofoquinhas, conversinhas, o xixirique que acontece dentro de centro espírita? Todos nós sabemos, todos nós sabemos. E o que acontece? Aí a gente pega um livro desse, obrigada, querido. A gente pega um livro desse e a gente acha o máximo. Aí pega um Emmanuel, aí você vê que o povo dorme. E acha, ainda diz assim, mas é muito difícil. Não é ele que tem que descer ao nosso linguajar chulo. Somos nós que temos que ir até ele para aprender o linguajar. E outra, gente, o que a gente tem percebido? Quando o escritor é bom, quando o escritor é moral, ele não te dá texto pronto, ele te dá texto para te movimentar. Não são palavras mortas, são palavras em movimento. O que eu estou querendo dizer? Tu vais ler hoje, tu vai conseguir tirar dali 20%. Aí você vai adquirindo informação, você vai reler aquilo dali, tu já consegue enxergar pontos que antes tu não enxergava. Então não é um texto morto, é um texto vivo, é um texto que se movimenta, é um texto que tem vida dentro do teu entendimento. O que é o texto morto? Se tu lê hoje, tu lê daqui a 30 anos, vai ter a mesma coisa. Porque é uma historinha, não é um texto que te leva a pensar. Mas a gente adora essas historinhas, essa coisinha, Sabrina, lembra aquelas coisas horrorosas? Aqueles romancezinhos ridículos que a gente fez. E a gente acha que o espiritismo é Júlia, é Sabrina, é Tititi. Não é. Nós estamos lidando com espíritos superiores. Quando você pega o livro dos espíritos, quem assina é João Evangelista, Sócrates, Swedenborg, Platão, Paulo, quem mais? Santo Agostinho. Tem mais gente que não fugiu agora. Aí você vai querer o quê? Que eles falam igual o Tititi, a Sabrina? Não dá. E quando a gente se acostuma com esse tipo de leitura, quando a gente se acostuma com Emmanuel, quando a gente se acostuma com André Luiz, quando a gente lê um romance de Emmanuel, você já você não se permite mais ler coisinha. Porque o que acontece? Você pega um parágrafo, você tira um mundo de informações desse parágrafo. E às vezes uma frase de Emmanuel quer dizer uma lição, é uma palestra. Porque dentro daquela frase tem muita informação. Mas o da Sabrina não vai ter. E nós temos dentro do movimento espírita livro Sabrina, que a gente adora e que faz maior sucesso. Porque o nosso linguajar é pobre e chulo. Então é um livro que não me ensina a pensar. Ainda há pouco nós estudamos no Consolador que o escritor, ele se torna responsável pelo que ele vai ocasionar na mente do outro, no momento que o outro está lendo. Porque na verdade, Paulo Estevão é Atos dos Apóstolos. É tudo o que aconteceu depois da morte do Cristo. E Atos foi solicitado por Paulo para Lucas escrever. Está na obra Paulo Estevão. Lucas escreve sobre Jesus. Escreve sobre Jesus e escreve o que aconteceu depois da morte de Jesus, o que aconteceu com os apóstolos, para que a posteridade possa conhecer a luta. Paulo tem, porque ele não está morto, né? Paulo tem uma ideia, uma visão de futuro. Ele não era um homem pequeno, ele era um homem que conseguia ver para o futuro. Tanto é que ele queria escrever o Evangelho. Ele era um leão. Entendeu isso? Mas não lhes compete descer até nós. Então os espíritos não estão para vir atender as nossas picuinhas. Tanto é que, assim, olha, Kardec pergunta assim: podemos dizer que a alma que o animal tem alma? Ele diz: olha, depende do que tu entende do que é alma. Porque a palavra pouco nos importa. Porque o que vai sempre é o entendimento e a intenção. Tu pode chamar do que tu quiser, alma, almã, aluã, au, o que tu quiser. Eu só quero saber o que tu entende por alma. Aí ele diz assim:
Desde que tu pode chamar de alma, que o animal tem alma. Mas eu quero que tu entenda uma coisa. A distância que existe entre a alma do homem e a alma de um animal é a mesma distância que existe entre a alma do homem e Deus. Gente, isso é infinito. Então os espíritos não estão preocupados com palavras. Então quando eu vejo o espírito em reunião mediúnica dizendo: olha, vocês têm que mudar a cor da casa. Olha, vocês têm que mudar o lanche. Isso para mim é espírito da terceira ordem, ou é um médium dando chilique. O médium não tem coragem de falar e quer fazer a sua vontade. Se eles não estão preocupados com a palavra que Kardec quer usar, ele vai se preocupar se é bolo, se é isso, se é aquilo. Não vai. Mas a gente cai. Só o pão da Mônica que não pode faltar. Não pode faltar. A gente já recebeu 2 mensagens nesse sentido. Olha aí. Então não lhes compete descer até nós é que devemos subir até eles, conduzidos pelo estudo e pela observação. Vamos lá. Os espíritos apreciam os observadores assíduos e conscienciosos, honestos, responsáveis. Olha só, os espíritos apreciam os observadores assíduos e conscienciosos. Assíduos. Então, só olha, essa moça, ela realmente tem interesse pelo espiritismo. A assiduidade e a consciência com o estudo. E aí, o que eles fazem nesse momento? Quando eles observam o nosso comprometimento com o estudo, eles nos auxiliam muito, esses espíritos lúcidos. Porque eles não vão perder tempo com um aluno rebelde. Meu filho, não quer aprender, problema teu. Um dia tu vai aprender, na porrada, mas vai. Mas ficar ali adulando, vai pra aula, não vai. Quer, não quer, problema teu, você tem um livre-arbítrio. Mas quando eles percebem essa seriedade, aí eles... O que eles fazem? Multiplicam as fontes de luz. Multiplicam mesmo. Os espíritos apreciam os observadores assíduos e conscienciosos, para os quais... multiplicam as fontes de luz. O que os afasta não é a dúvida originada da ignorância, mas a fatuidade, que é a presunção desses pretensos observadores que nada observam, que aspiram a pô-los em xeque e a manobrá-los como marionetes. Olha aí. Não, e fica tentando manipular os espíritos. Já onde? É, sobretudo, o sentimento de hostilidade e de descrédito que trazem, sentimentos que estão na mente, quando não nas palavras, malgrado os protestos em contrário. Para estes, nada fazem os espíritos, muito pouco se importando com o que possam dizer ou pensar, porque chegará a sua vez. Eis porque dizemos não ser a fé necessária, mas a boa fé. Olha aí. Ora, perguntamos... Porque é tipo assim, chega uma pessoa dessa encarnada presunçosa aqui, chama intelectual, olha, eu quero que você me prove se os espíritos realmente existem. Faça agora acontecer, isso aqui mexer. Aí os espíritos vão olhar para ele e dizer: quem que tu pensa que é, criatura? Tu acha que eu vou movimentar fluido isso para fazer um efeito físico só porque tu tá te achando? A porta da casa, não. Porta da rua. A porta da rua é a serventia da casa. Eles não vão, eles não se submetem. Quer ficar, fica, não quer, tchau. Assim é o espiritismo. Então, agora, difere de um Kardec, que tinha uma ideia de estudo, de esclarecimento, de compreensão, de pesquisa. A espiritualidade... E era um dos encarnados. Era um dos encarnados. Então, houve toda uma preparação, toda uma organização para que isso pudesse acontecer. Sim. E começou com 50 anos. Ora, perguntamos se os nossos sábios adversários estarão sempre nessas condições. Querem os fenômenos às suas ordens, mas os espíritos não lhes obedecem ao comando. Destes é necessário esperar a boa vontade. Olha só, olha quem se referiu. Perguntando se os nossos sábios adversários.
São os então intelectualizados. Estarão nessa condição que é de boa fé. Querem os fenômenos, as suas ordens, tipo assim, faz balançar isso, balançar aquilo, mas os espíritos não lhes obedecem um comando. Não lhes obedecem. Destes é necessário esperar o quê? A boa vontade. Os espíritos só fazem quando querem. Não basta dizer, mostrai-me tal fato e acreditarei. É preciso ter vontade e perseverança, deixar que os fatos se produzam espontaneamente, sem querer forçá-los ou dirigi-los. Aquilo que desejardes será precisamente o que não havereis de obter, mas outros se apresentarão, e aquilo que desejais virá provavelmente no momento em que menos esperais. Aos olhos do observador atento e assíduo, surge uma multidão de fenômenos que se corroboram reciprocamente. Mas aquele que imagina ser suficiente girar a manivela para movimentar a máquina, engana-se redondamente. Acha que é uma máquina, né? Que faz o naturalista que deseja estudar os costumes de um animal? Ordena-lhe fazer tal ou qual coisa para se dar o prazer de observá-lo à vontade e de acordo com a sua conveniência? Não, pois sabe perfeitamente que não será obedecido. Em vez disso, espreita as manifestações espontâneas de seu instinto, espera-as e as surpreende de passagem. O simples bom senso nos mostra, com mais forte razão, que assim deve acontecer com os espíritos que são inteligências muito mais independentes que a dos animais. Olha lá, né? E a ciência não aceita, né, que os espíritos no mundo se manifestam, e ele dá o exemplo exatamente do pessoal que observa os animais, né, que fica lá escondido, dias e dias esperando para poder conhecer um pouco, né? Interessante, bem interessante. Não, pois sabe perfeitamente que não será obedecido. E aquilo é a mesma resposta realmente de Emmanuel. Se a pessoa quer, a pessoa busca. Não vai impor isso a ninguém. E muito menos comprovar. Me prove que existe espírito. Então me prova que ele não existe. Vamos para conversas familiares além túmulo? Dá para ir mais um pouquinho? Nada mais, nada menos que São Luís. Alexandre de Roubaud. Pois é, quem era o responsável pelo trabalho mediúnico de Allan Kardec era São Luís. Então, antes de fazer uma evocação, Kardec perguntava a São Luís se poderia fazer, se ele tinha autorização para fazer essa evocação, tá? Então, essa é a pergunta de Kardec. Ela faz Kardec, eu faço o espírito, tá? Mas só para falar um pouquinho, para a gente entender lá na frente, certo. O espírito do Alexandre de Roubaud está aqui dizendo, né, que ele foi um naturalista e explorador alemão. Morreu com 90 anos, mas pesquisando, ele foi muito mais que isso. Ele foi geógrafo, foi botânico, ele desenhava. Então, assim, ele andou em todos os ramos do conhecimento, e ele lançou as bases da ciência, que é a geografia, geologia, climatologia, oceanografia. Ele era poderoso. E aí, no Consolador, a gente viu que as inteligências têm uma missão. E aqui ele vai falar que ele está satisfeito porque ele cumpriu a dele. Olha que interessante, como linka nos estudos. Que legal. Então vamos lá, eu vou fazer simplesmente o Alexandre. Falecido em 6 de maio de 1859, evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas nos dias 13 e 20 do mesmo mês. Nossa, em maio mesmo, né? Desencarnou dia 6 e entre 3 e 20 já foi evocado. Vamos lá. A São Luís. Poderíamos evocar o espírito Alexandre de Roubaud, que acaba de falecer? Se quiserdes, amigos. Evocação. Então, evocação em nome de Deus, nosso Pai, se for da tua vontade. Kardec tinha todo um preparo. Eis-me aqui, como isto me espanta. Por que isto vos espanta? Estou longe do que era, há apenas alguns dias. Se vos pudéssemos ver, como serias visto? Como um homem. Nosso chamado vos contraria? Não. Agora olha só a resposta. Estou longe do que era há apenas alguns dias. Ele não está falando do corpo. Porque o que acontece? Quando você está encarnado, nós somos a personalidade que nós adquirimos nessa encarnação.
Quando saímos do corpo, obviamente, isso dentro, quanto mais materializado, quanto mais na horizontal, mais difícil é ter essa consciência espiritual. Mas eu estando na terra, mas sendo uma pessoa moralizada, sendo um ser humano que vive no vertical, eu saindo do corpo, é como se eu estou encarnada, eu só tenho uma lucidez de 2%. Quando eu desencarno, eu tomo a consciência espiritual. Mas ele diz, são poucos dias, mas eu já estou bem longe do que eu era. Olha aqui, ó. Estou longe do que era há apenas alguns dias. Porque quando você está encarnado, você está limitado à sua educação, ao corpo que foi dado, ao país que foi dado, o tipo de cultura. Você está limitado. Uma vez saindo do corpo, isso está dentro do nível de consciência desse espírito. Saindo do corpo, ele toma consciência espiritual. Então, eu estou muito longe de ser aquela... Quantos espíritos a gente já evocou aqui? Lemos a evocação de Kardec. Ele dizia assim, na Terra você fez uma obra assim, 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 foi muito bem aplaudida e tal, tal, tal. O que você acha disso agora? É péssimo. Eles mesmo dizem. Não, ficou incompleto, faltou isso. Porque eles agora têm uma consciência que quando estava na Terra não tinha. A matéria não impede você ter uma consciência total. Entendeu? Bora lá, mais um tiquinho. Nosso chamado vos contraria? Não. Tivestes consciência de vosso novo estado logo após a morte? Eu a esperava há muito tempo. Quantos anos ele tinha? 90. Observação. 90 anos. Entre homens que, como o Senhor Rimbaud, morrem de morte natural pela extinção gradual das forças vitais, o espírito se reconhece muito mais prontamente do que naqueles em que a vida é bruscamente interrompida por um acidente ou morte violenta, posto já existir um começo de desprendimento antes de cessar a vida orgânica. No Senhor Rimbaud, a superioridade do espírito e a elevação dos pensamentos facilitaram esse desprendimento, sempre mais lento e mais penoso naqueles cuja vida é inteiramente material. Ficou a dica, tá? Então, aqui no caso do seu Alexandre, ele já morreu com 90 anos, mas olha que não é só o fato de ter desencarnado com 90 anos, é porque ele tinha o quê? Olha, pensamentos. A superioridade do espírito e a elevação dos pensamentos facilitaram esse desprendimento, sempre mais lento e mais penoso naqueles cuja vida é inteiramente material. Às vezes você está com 85, 89, 90 anos, mas só vivendo uma vida material. Aí dá um trabalho. Mas o natural, o comum, a morte natural realmente é o enfraquecer das forças. A pessoa. E chega um momento que a pessoa já não aguenta mais. Ele mesmo disse, eu já estava esperando faz tempo. Porque chega uma hora que o corpo não vai mais, você não aguenta. Não, eu tinha um pai de uma colega minha, que ele dizia assim, minha filha, eu não tenho mais um amigo na Terra. Ele estava com 90 anos. Foi a nossa fala ainda há pouco. O espiritismo não veio para servir sopa. Mas a sociedade espírita parece que está se limitando a isso. A fazer caridade material. Entendeu? A gente ainda não entendeu que o propósito da doutrina espírita é a minha reforma moral. Eu me tornando um ser humano melhor, eu sou bom em aonde eu estou. Eu faço bem aonde eu estou. Eu não passo a perna em ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu não exploro ninguém, eu auxilio. Quer movimento maior? Às vezes a gente é um peso dentro de casa. Vamos ver como é que está o seu Alexandre. Tem saudades da vida terrestre? Não, absolutamente. Sinto-me feliz, não me vejo mais na prisão, porque 90 anos, imagina para andar. Meu espírito é livre. Na verdade não é meu espírito, é eu espírito, né? Essa identidade com a condição, com a nossa essência. Eu espírito, né? Meu espírito é livre. Que alegria e que doce momento me trouxe essa nova graça de Deus. Que pensais da estátua que vos será erigida na França, embora sejais estrangeiro? Meus agradecimentos pessoais pela honra que me é feita. O que sobretudo aprecio em tudo isso é o sentimento de união que o fato demonstra, o desejo de ver extintos todos os ódios. Estou muito mais pelo movimento do que pela estátua em si. Porque ele era alemão.
Vossas crenças mudaram? Sim, muito. Mas ainda não revi tudo. Olha aqui a palavra, rever, gente. Esperai um pouco, antes de me falardes com mais profundidade. Esta resposta e o termo revi são característicos do estado em que ele se encontra. Apesar do pronto desprendimento de seu espírito, existe ainda certa confusão de ideias. Havendo deixado o corpo apenas há 8 dias, ainda não teve tempo de comparar suas ideias terrestres com as que pode ter atualmente. Todas as desencarnações são acompanhadas por espíritos? Todas as desencarnações são acompanhadas por espíritos no processo, fazendo desenlace? Não. Raríssimos. Raríssimos são acompanhados. A massa, nós não somos muito parecidos uns com os outros, nós carregamos as mesmas encrencas. Quando aparece alguém que faz o bem, já se torna até se destaca, se torna celebridade. No nosso mundo, alguém fazer o bem é celebridade, porque não é comum. O comum é cada um cuidar da sua vidinha e o resto que se dane. Cada um cuida dos seus filhinhos, quando cuida ainda, né? Cada um cuida ali, faz suas coisinhas, o resto. Basta abrir o sinal 6 horas da manhã, todo mundo agoniado no trânsito. O povo não quer dar vez, ele fica assim parelhado. Então, nossa, hoje de manhã, então a nossa condição ainda é essa. Então, ou seja, quando se tem um espírito nessa condição, vira o quê? Então, ou seja, partindo dessa avaliação, esses espíritos aqui, que são exceções ainda na Terra, fazendo bem, porque eles são os mais inteligentes, porque eles estão aproveitando a encarnação dele para crescer. Nós somos os burros, os bestas, bestas mesmo. Por quê? Porque a gente aproveita a reencarnação para acumular coisas que a gente não vai levar, que inclusive pesa e que inclusive nos aprisiona. Então o que acontece? Nós somos bestas, os bestas mesmo, bestial mesmo, na fala de Emmanuel. Então nesse processo aqui eles são mais inteligentes. Então, como eu sou muito material, eu estou muito agarrada ao corpo físico. Não tem como os espíritos chegarem e vou ajudar você ao desenlace. Não tem. Porque eu estou vinculada à vida material. Vai ser necessário um desligamento natural. O que é o desligamento natural? Eu vou vendo o corpo apodrecer. Porque eu quero que o corpo levante. Eu não admito sair do corpo. Aí eu começo a ouvir os vermes. Aí eu começo a me apavorar. Quando eu começo a sentir o cheiro, eu tenho que sair daqui. Você imagina se o corpo não entrasse em putrefação? Então, todo mundo passa por isso? Não, tem alguns que ficam dentro do cofre. É meu dinheiro, ninguém tira não, é meu dinheiro. Tem uns que ficam dentro da empresa, é minha empresa. Tem esposa que fica dentro da casa, é meu marido, meu filho, meu sofá, ninguém fica. Por isso é que eu costumo dizer, olha, desencarnou, segura na mão de Deus e vai. Fica olhando para trás, você vai ter raiva. Você vai descobrir coisas que você não queria nem imaginar. Então segura na mão de Deus e vai. Você quer ir lá na sua casa? De jeito nenhum, eu quero ir para casa nova. A de lá eu já vivi 80, 90 anos. Eu quero uma nova, eu quero seguir, entendeste? Então, ou seja, a massificação das desencarnações não são acompanhadas, são realmente Sistema Único de Desencarnação, SUD, SUD. Vai esperando que não adianta. Agora, essa pessoa de conduta, isso é uma pessoa espiritualizada. Então, a desencarnação é muito rápida. De alguns leva semanas, até meses. Vamos ver, mais um tiquinho? Não, acabou o tempo. Onde que nós paramos? Na próxima semana vamos iniciar na 9, tá bom? Foi bom o nosso estudo, gente? Então até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir.